Eu sou a Jéssica e esse é o Leitores em Crise e hoje eu vou começar mais um vlog aqui com vocês. Eu tô muito feliz de estar dando certo de gravar esse vlog, de trazer esse vlog pra cá. Antes era um pouco complicado por conta de tempo, porque como eu tava trabalhando, os dias que eu trabalho eu não conseguiria gravar atualizações aqui pra vocês, mas agora que eu entrei de férias, então hoje é dia 6 de março, meu primeiro dia oficial de férias. E aí vai dar certo de eu fazer esse conteúdo aqui pra vocês. Mas antes de dizer sobre qual o tema desse vlog, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre. Então deixa aqui o like se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e seja bem-vindo quem tá chegando por agora. Ative o sininho de notificação pra ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. E aqui na descrição fica todos os links das nossas redes sociais para vocês nos seguirem por lá também. Bom, vamos lá então ao tema deste vlog. Fazia um tempo que eu tava querendo gravar aquele vídeo de quanto eu leio numa semana. Só que por mais que todo dia eu leia, eu não consigo gravar atualização todos os dias por conta do meu trabalho. Então agora que eu entrei de férias, é o primeiro conteúdo que eu vou gravar porque finalmente vai dar certo. Aí por que eu tô começando numa quinta-feira? Além de ser o meu primeiro dia de férias, eu também vou começar um livro novo hoje. Eu terminei de ler ontem o livro que eu tava lendo e hoje, ontem mesmo eu abri uma votação na comunidade do YouTube para vocês votarem e me ajudarem a escolher qual seria a minha próxima leitura. Eu tava entre dois, né? E aí o escolhido vai ser o meu primeiro livro aqui desse vlog. Então é isso. Eu vou começar um livro novo hoje, aí eu vou ler, né, ao longo do resto do dia, porque já são 3 horas da tarde, mas aí eu vou ler ao longo do dia e eu volto aqui depois, no final, quando eu já não quiser mais ler nada, para falar o quanto que eu li no dia de hoje. E assim eu vou fazer todos os dias e aí no final, que vai ser quinta-feira que vem, né, uma semana, eu venho para finalizar o vlog e fazer a somatória de quanto tempo, de quantas páginas e quantos livros eu consegui ler nesse período, tá? O livro que eu vou começar a ler é Lições Inesperadas sobre o Amor, da Lucy Dillon, da coleção Romances de Hoje, da Arqueiro. Eu já separei os meus post-its, né, para combinar com as cores do livro. E eu tô super animada para fazer essa leitura. Os livros dessa coleção são sempre muito um aprendizado, né? Porque são livros de, como dizer, superação, de desenvolvimento, de amadurecimento. Então, eu estou ansiosa para fazer essa leitura e ver como que vai ser. Então é isso, é um livro de 332 páginas. Normalmente eu leio em 2 dias, mas eu não sei, né, como que vai ser. Geralmente quando eu gravo esses conteúdos, a minha vontade de ler ao longo do dia evapora muito fácil, então vamos rezar para que não seja assim, tá? É isso, eu vou ficando por aqui nessa primeira atualização, né, nessa introdução do vídeo, e eu vou ler agora e aí depois eu volto para dizer o quanto que eu li no dia de hoje. Bom, depois do meu celular sofrer um atentado aqui, que ele saiu voando de onde ele está apoiado, eu vim para fazer então a atualização de hoje, né, do quanto que eu li no primeiro dia da semana de leitura, né, e eu cheguei na página 57, que corresponde ao capítulo 5. Esse pouquinho aqui, eu acredito que hoje não vale mais, já são 10h15 da noite, eu tô com muito sono. Então eu acho que agora eu vou só terminar de assistir o que eu tô assistindo e deitar. Esse livro aqui, eu acho que ele vai bem ser um soco no estômago de nós leitores. A gente vai acompanhar a Jeanne, eu vou falar Jeanne, mas eu não sei como que pronuncia o nome dela, porque se escreve Gianni.
E aqui começa o livro ela indo pro casamento dela com o pai, né? Já indo pra prefeitura, né? Que onde eles moram, o casamento é feito na prefeitura. E ela tá em dúvida se ela realmente quer casar. Ela acha que não é aquilo que ela quer. O relacionamento dela tem 1 ano e ela tá em dúvida sobre isso, que tudo aconteceu muito de repente. E ela acaba mandando uma mensagem de voz, porque o noivo dela não atendeu o telefone, para dizer para ele não ir pro local do casamento, que ela queria conversar com ele. E nesse meio tempo, um pouquinho depois, o padrinho dele entra em contato com ela, dizendo que aconteceu um acidente com o noivo dela, né, com o Dan, e que era para ela ir pro local e tal, que já tinham sido chamadas as ambulâncias. E aí chegando lá, ela descobre que ele foi atropelado por um ônibus porque ele estava distraído atendendo o celular ou mexendo no celular. E a partir daí, então, ela se sente muito culpada porque ela acha que foi na mensagem dela que ele estava ouvindo e que fez ele se distrair e ser atropelado pelo ônibus. Sendo que momentos antes ela tinha pedido que acontecesse algum sinal para que o casamento fosse adiado, para que a responsabilidade não caísse nas costas dela, e meio que acaba acontecendo tudo isso. Então, ela já pensando na culpa que ela ia sentir em cancelar o casamento, os gastos que teve, o escândalo que ia ser, e aí acontece tudo isso ainda com o Dan, então ela vai se sentir ela já está se sentindo muito culpada, ela se sente a responsável pelo acidente do Dan. Então agora a gente está acompanhando, na verdade o Dan está internado, está na UTI, em coma, e a gente está acompanhando agora então a luta, né, da Ginny em sentir essa culpa e não contar pra ninguém, só o pai dela sabe tudo o que aconteceu. Então ela vai ter que aprender a lidar com isso, pelo menos até o Dan ficar bem e acordar, para que eles possam se acertar e ver se eles vão ficar juntos, se eles não vão, mas para tudo, primeiro ele tem que ficar bem. Então, no primeiro dia de desafio, eu vou encerrando por aqui com 56 páginas lidas. Espero que amanhã eu consiga ler bem mais. Olá, eu tô aqui nos 45 do segundo tempo de sexta-feira, segundo dia do desafio, para vir atualizar vocês sobre as minhas leituras de hoje. Hoje foi um dia meio fraco, porque eu fiquei o dia inteiro na casa dos meus pais, e aí eu levei o livro para ler um pouquinho depois do almoço, mas acabei que eu fiquei entretida com outras coisas. Quando eu tô lá eu não consigo muito bem focar, e foi o que eu li até agora lá. Já são 9h15 da noite e aí eu vou tentar ler um pouco agora à noite, então não sei se eu vou conseguir, por isso que eu vim gravar essa atualização. Aí se eu conseguir ler mais alguma coisa, aí amanhã cedo eu venho e faço uma atualização para falar do total lido do dia de hoje, tá? Então, eu não vou falar nada sobre a história, porque da onde eu parei ontem pro que eu li hoje não teve não aconteceu muita coisa. Mas ontem eu parei de ler na página 56, então hoje eu li da página 57 até a página 94, que totalizou já tudo isso aqui lido. Pouco, né? Esperava ter lido muito mais. Mas enfim, é isso. A gente se propõe a ler, mas o dia a dia vai acontecendo, os planos vão mudando. Então é isso. Amanhã eu pretendo ficar em casa, não pretendo sair. E daí eu acho que eu adianto bem essa leitura. Tem umas coisas pra fazer aqui em casa, tem que limpar, tem que ir pra academia, daí pretendo dar uma passada de pano na casa, porque faz tempo que eu não limpo. Enfim, é isso. Olá, boa tarde. Sigo aqui no desafio, né? O terceiro dia do desafio, de quanto eu leio numa semana.
E hoje é sábado, já são 5 horas da tarde e hoje eu posso dizer que eu consegui ler o livro. Obviamente eu ainda estou lendo, não encerrei a minha leitura por hoje. É que eu senti que eu precisava vir aqui para fazer essa atualização inicial. Eu comecei hoje na página 95 e no momento eu tô na página 150, então já tô chegando lá nas 100 páginas lidas hoje. E o livro, ele fala muito sobre culpa, fala muito sobre ser forte, fala muito sobre estar presente na vida das pessoas. E ao longo do livro a gente vai tendo vários depoimentos de pessoas que passaram por situações difíceis ou fáceis ou emocionantes, tudo ligado a casamento, porque é onde gira o assunto principal, né? E agora ela se vê meio que presa, né? Pois ela tem que estar ali pra ele, né? Acompanhando ele na UTI enquanto ele tá em coma, ficar ao lado dele, ao lado da mãe dele, né? Como se ela ainda tivesse alguma pretensão de casar com ele, porque ela não contou pra ninguém ainda que esse não é o intuito dela, né? Ela não pretende mais se casar com ele. Mas enquanto ela não conta pra ninguém, ela tem que fazer o papel de noiva perfeita. Apesar de que eu não acho que ela esteja se sentindo obrigada em nenhum momento a estar perto dele. Eu acho que ela quer estar do lado dele, mas a gente fica um pouquinho em dúvida se ela está fazendo isso por culpa ou porque ela realmente sente, né, a necessidade de estar junto. A gente vai acompanhar alguns depoimentos de pessoas que tiveram dúvidas no casamento, tudo isso porque em prol de ajudar os cachorrinhos que foram resgatados, elas precisam arrecadar dinheiro. Então elas pedem que as pessoas que tenham vestidos de noiva em casa, que só usaram uma vez e que nunca mais vão usar, doem esses vestidos para que elas possam vender e arrecadar dinheiro para esses animaizinhos. E aí acaba que chegando alguns depoimentos para a Dini sobre como que foi o casamento dessas pessoas, a história desses vestidos. Então a gente vai acompanhando muito a luta da Dini, né, dela se entender, dela entender seus sentimentos, dela aprender a viver essa nova fase da vida dela, onde ela não se imaginava estar naquela casa, com aquelas coisas, tendo que viver aquela vida. Então a gente vai acompanhar tudo isso. Eu tenho o melhor amigo do Dan, que é o Owen. Eu não consigo emitir uma opinião sobre ele ainda. Ele parece ser muito bonzinho, pra ser verdade. Aí parece que tá escondendo alguma coisa da Dini. Também parece loucura da minha cabeça, mas sabem, né? Tipo, como se eles fossem formar um casal mais pra frente por causa de algumas atitudes. Enfim, pode ser loucura da minha cabeça. E também tá acontecendo algumas coisas misteriosas aqui. Ela recebe uma ligação muda, recado na caixa de mensagens mudo, uma encomenda pro Dan que não tem remetente. Então tá acontecendo algumas coisas assim meio misteriosas que eu também quero descobrir. Olá, quarto dia do desafio começando e eu vim aqui rapidamente para falar sobre ontem, porque ontem eu atualizei, mas eu continuei lendo. Então hoje é domingo, 8 horas acho que da manhã, eu tô me arrumando para ir pra missa. E aí depois eu vou voltar e vou terminar o livro, mas ontem eu li até a página 256. Eu saí da página 95 e cheguei na página 256. Ontem eu li bastante. Só que aí chegou uma hora do dia, eu parei e falei assim, não quero continuar lendo, vou descansar e amanhã eu finalizo. Então, agora, aí eu já levantei hoje cedo e já li mais um pouquinho, aí eu cheguei na página 268, aí falta esse tantinho aqui só pra eu terminar de ler. Então, acredito que eu leio rapidinho esse restinho
E aí hoje mesmo eu já começo uma nova leitura aqui pro desafio. Bom, rápida atualização aqui do desafio. Continua sendo o quarto dia, quarto dia é domingo. E eu terminei Lições Inesperadas sobre o Amor. Então, hoje eu tinha começado a ler na página 257 e eu li até a página 327, que foi a finalização do livro. E a minha nota para ele vai ser 4. Eu gostei da história, mas não amei. Então, é só por isso mesmo, porque eu não me apaixonei pela história. Os personagens são bons, mas não me fisgaram. E eu achei o final um pouquinho mal explorado. Quando finalmente a Ginny, ela cria coragem para ir falar com o Dan sobre tudo, sobre a decisão dela antes do casamento, ela conta para ele o que ela estava pensando, só que ao mesmo tempo ele também tinha um segredo de antes do casamento, antes do acidente, e meio que o Owen, ele pede para que o Dan se explique e fale a verdade para Ginny, então meio que acaba tirando um pouco o peso das escolhas da Ginny, da responsabilidade das escolhas dela. Então eu achei meio assim mal explorado o final do livro, mas eu gostei bastante de toda a construção do personagem da Ginny ao longo do livro. Ela ficou um bom tempo meio que no limbo, mas no final ela meio que tomou um rumo para a vida dela. O que eu suspeitava entre ela e o Owen, que eu achava meio estranho a relação dos dois, de como começou, se concretizou. Então, realmente foi uma sensação que já deixou no início do livro. Então, assim, realmente eu gostei bastante, mas não amei e por isso a minha nota 4. E aí, hoje eu ainda pretendo ler mais um pouco, mas só mais à noite, porque daqui a pouco tem jogo do Corinthians e eu vou assistir, então. Mas eu já escolhi o próximo livro, que é O Casal que Mora ao Lado, da Shari Lapena. É um thriller e eu tô bastante na expectativa para ler esse livro. Eu vi essa semana, porque as coisas parecem, né? O universo conspira. Essa semana eu vi um comentário no Threads de uma pessoa que leu e meio que se decepcionou com a história, e eu fiquei meio com o pé atrás. Então eu falei assim, quer saber? Ele já tava na minha TBR agora de março, então vamos ler logo pra realmente saber minha opinião. Então é isso, daí agora eu vou começar esse livro e aí vou continuar a contagem, né, pra esse domingo. Se eu não conseguir vir atualizar hoje à noite sobre o quanto eu li desse livro, eu venho amanhã, pela manhã, antes da atualização do 5º dia do desafio, tá? Olá, boa tarde. Mais um dia do desafio. Hoje eu peguei um livro, não peguei no livro. Ontem eu falei que eu ia começar a ler O Casal que Mora ao Lado e não comecei. Tá cheio de promessas, mas só me gongando. Mas enfim, hoje eu acordei e fui cedo almoçar com meus pais no shopping. Tinha umas coisas pra comprar e aí o shopping é sempre o melhor lugar porque tem várias opções lá, então a gente acabou passando o dia lá. Eu acabei de chegar em casa, inclusive eu comprei um mouse, porque o meu derreteu, o meu computador fica embaixo da janela, e aí um dia eu fui pra academia, quando eu voltei, onde clica ele tava assim, embaulado, né? Ele simplesmente derreteu. Então eu fui e comprei um mouse pra poder editar meus vídeos também, comprei umas roupas, finalmente eu consegui comprar umas roupas, porque esses dias foi tão difícil de escolher. Ou eu não gosto de nada, ou eu não tô afim de ficar experimentando, e aí eu vou experimentar e parece que nada fica bom, mas enfim, comprei algumas roupinhas também. Podia gastar? Não podia, mas a gente vai se virando nos 30 com o cartão, né? Então é isso, mas agora eu estou em casa e eu pretendo começar a ler finalmente O Casal que Mora ao Lado. Bom, falei que eu não sabia se eu ia vir aqui hoje para falar sobre leitura, que eu não sabia se eu ia ler, mas enfim, eu li e li muito e eu continuaria lendo, porém já são 11h30 da noite. Eu ainda não tô com muito sono porque o livro me prendeu até agora, então o sono não veio, mas eu vou já
parar de ler, me aquietar para dormir e amanhã eu finalizo a história. Mas eu cheguei na página 184 do livro e falta só esse tantinho aqui para eu terminar de ler. E como eu imaginei, como foi o primeiro livro que eu li dessa autora, esse livro ele tá me prendendo do começo ao fim. Eu termino um capítulo e já quero ler o próximo. Então, a história tá me prendendo bastante. Tudo que tá correndo aqui, como que tá surgindo as pistas, quem foi realmente o culpado, e quando a gente descobre o culpado, os desdobramentos que tá tendo, porque mesmo depois que a gente descobre o culpado, o caso não foi solucionado ainda, então a gente tem que ver todo esse desdobramento ainda do caso. Como eu disse no começo, né, a história gira em torno de um casal que vai jantar nos vizinhos e deixa a bebê sozinha na casa, e eles acompanhavam a bebê através da babá eletrônica, e a cada meia hora eles iam ver a menina, porém quando eles voltam para casa a menina sumiu. Que grande ideia, né? Tudo poderia dar muito certo você deixar uma bebê sozinha na casa, né? Mas enfim, daí a gente vai acompanhar então os desdobramentos, como que a menina sumiu, as pistas que vão surgindo, os segredos dos personagens que tem. O outro livro dessa autora também foi assim, cada personagem que surgia tinha um segredo para contar. E a história também prendendo pra caramba. Então é isso. Mas hoje eu vou ficando por aqui, com essas 184 páginas lidas. E amanhã, com certeza, eu já finalizo esse livro, porque eu quero muito saber como que vai terminar. Eu só não viro a noite lendo, porque amanhã eu tenho que acordar, tomar meu cafezinho da manhã, ir pra academia, porque afinal a rotina faz muito bem pra minha vida, então eu tenho que tentar manter essa rotina. Gente, eu já tô com tanta atualização nesse vlog, nesse vídeo, que eu tô com medo dele ficar enorme. E aí eu tô assim, seriamente pensando se eu chego até o final dele, que é quinta-feira, ou se eu paro por agora. Mas enfim, eu vou gravar tudo e aí na hora da edição eu vou vendo. Mas, atualizações de hoje. Eu finalizei a leitura de O Casal que Mora ao Lado, da Sharila Pena. Ontem eu tinha lido até a página 184, então hoje eu li da 185 até a 291, que foi a última página do livro. E foi nota 5 estrelas. Eu adorei. Como eu disse, eu só não terminei de ler ontem porque já estava tarde, eu queria dormir. Mas se eu quisesse, eu conseguia ter terminado ontem mesmo. Eu adorei o livro, ele me fez criar teorias do começo ao fim, me fez falar sozinha ao longo da leitura com ele, conversar sozinha com o livro para saber o que estava acontecendo. Então, assim, foi um livro muito bom, como todo thriller, para mim, tem que funcionar. É um livro que dá tranquilo para ler em um dia só, porque ele te prende a atenção para que você leia num dia só. Esse livro, eu até comentei no Threads, a modinha dos thrillers agora de a gente descobrir o culpado na metade do livro, e aí depois a outra metade ser só a resolução, e aí eu fico meio preocupada com isso, porque não é uma coisa que me conquista. Porém aqui a gente descobre quem é o culpado, mas as coisas começam a dar tão errado para tudo e para todos que a gente não vê nada resolvido, a não ser quem é o culpado. Só que aí depois a gente vê que o culpado não... as coisas vão dando tão errado, mas tão errada, que a gente fica pensando assim, meu Deus, no final das contas o problema nem foi o culpado do sequestro, tem outras coisas envolvidas. Então assim, eu realmente gostei muito da história. É o segundo livro que eu leio dessa autora e assim, me surpreende e não me surpreende, não me surpreende porque eu já imaginava que seria tão bom quanto, mas me surpreende o quanto ela continua conquistando através da sua escrita. E, enfim, maravilhoso. Essa é a minha atualização de agora. Hoje, agora são só 3 horas da tarde, então provavelmente eu vou continuar lendo mais alguma coisa. E aí, seguindo na minha TBR de março, eu peguei pra ler
esse livrinho pequenininho, que é O Presente Inesperado da Tessa Dare, que é uma novela da série Spindle Cove. E, obviamente, se eu pegar pra ler, eu leio em 1 horinha. Então eu já peguei a continuação, que também é outra novela, que é Uma Chance para o Amor, também da Tessa Dare. Então são 2 novelas bem curtinhas, que eu tenho certeza que em 2, 3 horas no máximo eu faço a leitura. Olá! Bom, finalmente, 1 semana depois do desafio começado, vim aqui para finalizar. Na verdade, o 7º dia de leitura deu ontem, né? Porque eu comecei a ler no primeiro dia que eu gravei, que eu comecei a gravar o desafio, então os 7 dias de leitura deu ontem. Ontem eu não gravei a atualização aqui para vocês, só gravei a chamadinha do 7º dia do desafio. E aí hoje eu vou finalizar e também atualizar o que eu li no dia de ontem, tá? No último dia, que foi o 7º, eu li esses 2 últimos livros. Como eu tinha dito na última atualização, são 2 novelas da série Spindle Cove, da Tessa Dare. Então, são livros rapidinhos. E aí, ontem, totalizou 169 páginas lidas. Eu gostei bastante. Esse daqui foi nota 3,5 e esse daqui foi nota 4. Eu não vou falar muito sobre a história, porque senão eu vou contar basicamente tudo, né? Porque são histórias bem curtinhas. Mas aqui são 2 casais que já se conheciam previamente e foi mais ou menos a resolução do relacionamento deles. Eu gostei mais de Uma Chance para o Amor, que eu achei a história do casal mais incrível do que O Presente Inesperado, mas os 2 foram uma leitura bem satisfatória, tá? Então ontem totalizou 169 páginas lidas e aí eu finalizei esse desafio do quanto que eu leio por 1 semana. O resultado foram 4 livros lidos e 802 páginas lidas. Foi um resultado muito bom, muito positivo. Eu gostei bastante. Foi muito legal gravar esse conteúdo aqui. Foi desafiador, porque eu tinha que vir todo dia que atualizar, né, esse compromisso. E também, obviamente, tentar ler todos os dias. Os primeiros dias foram um pouco decepcionantes no quesito leitura, mas depois consegui me recuperar. E é isso, eu achei que foi muito positivo o resultado, eu gostei bastante. Pretendo agora, nas minhas férias, gravar mais conteúdos assim desafiadores, né, porque eu vou ter tempo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Não esquece de deixar o like aqui se você gostou, se inscrever aqui no canal para nos dar uma forcinha. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.